Você sabia que você tem um outro corpo dentro de você? E que é muito importante você entender como ele funciona? Então vamos lá. Meu nome é Dr. Milton Hermida, sou médico psiquiatra e trabalho na orientação de como funciona o nosso universo emocional. Portanto, vamos lá, de uma forma ilustrativa, compreender como é que isso tudo funciona. Ou seja, você tem a sua estrutura física, que é o corpo humano, aqui em vermelhinho, esse boneco em vermelho. Só que dentro desse corpo físico humano, você tem o seu corpo psíquico. E aqui dentro também do corpo humano e dentro do seu corpo psíquico existe um terceiro corpo, que é o seu corpo espiritual. Aqui no corpo humano eu tenho características sexuais. Aqui que funciona XY e XX. Aqui eu tenho carimbo celular, endócrino e biológico. Aqui funciona o meu soma, corpo físico, genética, homem, mulher, físico. Aqui eu tenho o meu segundo compartimento dentro do meu corpo, que é um segundo corpo, que é o meu corpo que identifica o meu universo emocional. O meu corpo psíquico, ele é o quê? Meu sentimento, caráter, autoestima e personalidade. Isso aqui é o que cada um de nós somos. Somos totalmente diferentes em qualquer indivíduo sobre a face da Terra. Temos características psíquicas e de personalidade específicas. De igual modo como não temos uma segunda digital no mundo, de igual modo temos características específicas dentro de nós. Mais sentimento, caráter, autoestima e personalidade aqui, o segundo corpo. E um terceiro corpo, que é o corpo espiritual. Então, eu sou um corpo espiritual, um corpo psíquico e um corpo físico. Eu sou pneuma, psique e soma. Eu sou espírito, alma e corpo. Ok? Mas por que eu preciso entender com tamanha importância, assim como eu estou passando essa informação, dizendo que é importante? Porque na área genética, carimbo, celular, endócrino e biológico, é somente no corpo. Só aqui tem características sexuais. Aqui na mente psíquica não existe, não há nenhuma característica sexual. Aqui não há sexualidade, aqui não há XX, aqui não há XY, aqui não há macho, aqui não há fêmea. Somente no corpo físico, no corpo genético. O terceiro corpo dentro de nós, que é o corpo espiritual, ele é revestido de sabedoria. Aqui habita ciência, conhecimento, informação e tudo isso que nós chamamos da energia do espírito humano. Isso nos faz seres tricotômicos muito bem ajustados, harmonizados e integrados com um objetivo só, que é ter qualidade de vida cada vez melhor. Mas para que eu possa entender a função de cada um deles, basta ver o que eu já falei. Corpo espiritual rico em ciência. Aqui tem física quântica, matemática, biologia, aqui tem ciência. O espírito humano ele é revestido de ciência. A essência do espírito humano é ciência. O segundo corpo, podemos dizer que seria o segundo, primeiro, segundo e terceiro. O segundo corpo, o corpo psíquico, é sentimento, caráter, autoestima e personalidade. Aqui se processa a palavra governo.
governar todo o meu ser. O corpo, ele funciona apenas como uma espécie de invólucro, uma estrutura externa, aonde temos as características XY e XX. Portanto, quando se diz que há uma sexualidade interior, em nosso interior, diferente do corpo, isso não procede. Isso se chama engano de sentidos. Isso se chama confusão na interpretação ou interpretação errônea dos processos mentais. Características sexuais somente no corpo. Características psíquicas somente na alma humana. Características espirituais somente no espírito humano. Então você passa a ter informações extremamente ricas que vêm corroborar o que eu estou te falando aqui, através de cartas de Salomão e cartas do livro de Jó. O livro de Jó diz de uma forma maravilhosa o seguinte: há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso, que é o sopro do Criador, o fez sábio. O espírito humano tem características de sabedoria. Você pode nunca ter ido a uma faculdade, ter ido aberto um livro, você pode até não saber ler, você pode até mesmo ser analfabeto, mas o teu espírito, o espírito humano, possui características de sabedoria concedidas pelo sopro de Deus. A alma humana, a psique humana, tem o teu sentimento, caráter, autoestima e personalidade, que no Novo Testamento está nos dando orientação sobre tudo que você deve guarda o teu coração, que é o Antigo Testamento, né? Mas ele fala também no Novo Testamento, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e o quê? Os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando ele fala sentimento, ele está apontando para a alma humana. Carta de Salomão. Salomão diz o seguinte: melhor é aquele que guarda o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Melhor é aquele que governa o seu ser interior do que aquele que é dono de toda uma cidade, toda uma fazenda, toda uma grande, um grande prédio. Nada material se compara, por maior que seja, se compara à riqueza de ter o governo e o controle espiritual. Por que essa preocupação? Porque daqui que procedem as perturbações, confusões, aflições e até mesmo desequilíbrio psíquico. Se você não souber como isso aqui funciona, tudo vai ser evidenciado, tudo vai aflorar no corpo humano. Eu preciso governar o meu espírito. Eu preciso entender que, olha bem para isso aqui, e formou homem, e Deus formou o homem do pó da terra, pó, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: e que vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está falando do espírito, da alma e do corpo. Ainda que você não goste do cristianismo, ainda que você não suporte, não goste de nada que venha falar relacionado à Bíblia, ela é um livro de engenharia para o engenheiro. A Bíblia é um livro de medicina para o médico. A Bíblia é um livro científico para aqueles que olham para ela como um livro de ciência comportamental. A Bíblia é para aqueles que falam do plano de salvação de Deus, é um livro também de salvação. A Bíblia é tão versátil, tão magnífica, que ela tem um conselho
qualquer que seja sua área de atuação. Portanto, creia que, mesmo você não sendo religioso, você sendo um ateu, não importa, creia que a Bíblia é um livro escrito por Deus. Portanto, se você não entender esse processo, pneuma, psique e soma, você fica extremamente fragilizado. Você fica extremamente exposto, porque você precisa governar o seu espírito. E lá no Novo Testamento fala que do coração humano, não do coração físico, o coração humano é um representante do espírito humano. Do coração humano procedem maus pensamentos, lascívia, adultério, fornicação, roubo, pensamentos maus e até mesmo loucura. Como é que um livro como a Bíblia pode nos dar uma visão tão ampla e tão aplicável no dia a dia? A falta de governo no pneuma, psique e soma, a falta de zelo, pneuma, psique e soma, gera gravíssimas enfermidades psíquicas. Só você observar no dia a dia. O governo é fundamental no corpo espiritual, através de um governo que você decide aqui na sua psique, que representado pela mente humana, pelo nosso cérebro. Mas é aqui que se tomam as decisões. Portanto, meu amado, ainda que você tenha um certo receio de entender, de compreender, até mesmo um preconceito infundado, eu te digo, a Bíblia é um livro extraordinário. Então, quando você vive o universo emocional sem entender a tricotomia, você fica praticamente faltando mais informação no conjunto da obra. E para finalizar, você precisa entender que as emoções que nós temos no dia a dia, elas passam pela identificação do corpo físico, passam pela compreensão psíquica e passam pela avaliação da sabedoria que habita no espírito humano. Portanto, você é um ser tricotômico e é muito importante você entender que sexualidade somente no corpo humano. Não existe dentro do homem uma mulher, como também não existe na mulher dentro dela um corpo masculino. Tudo é extremamente bem definido, cada um com a sua função. Espírito humano, corpo de sabedoria, alma humana, que é a psique humana, sentimento, caráter, autoestima e personalidade, e o corpo humano, o terceiro compartimento. Ali você tem o seu carimbo celular, endócrino e biológico. Ok, meus amados? Que Deus te abençoe poderosamente. Utilize isso aqui das mais diversas maneiras para agregar conhecimento, valor, entendimento e riqueza espiritual, riqueza psíquica e riqueza também na sua saúde física. Ok, meus amados? Um abraço, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, compartilhe os nossos vídeos, porque isso aqui é informação. E informação é como pó de ouro sobre as nossas cabeças, porque assim diz os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Um abraço a todos, a paz do Todo-Poderoso. Amém.